Muita gente já se viu numa situação de estar em um supermercado ou em um estabelecimento comercial e de repente, ao verificar algum produto, ele acaba quebrando. Aí às vezes você ouve, quebrou, pagou. Doutor, isso é permitido pela lei? Vai de acordo com a teoria da culpabilidade. Ou seja, isso está lá previsto no Código Civil, não é na relação de consumo, não é no Código de Defesa do Consumidor, é a regra geral. A regra geral diz o seguinte: a gente tem que analisar a culpa e o dolo. Se teve dolo, ou seja, intenção de causar aquele prejuízo, não se discute, tem que pagar, certo? Então, teve dolo, você assumiu a responsabilidade. Agora, quando se trata de culpa, aí a gente tem que analisar essa culpa. Se essa culpa foi exclusiva da vítima, do supermercado, exclusiva do agente que cometeu esse fato, esse ato que quebrou alguma coisa, ou se foi uma culpa concorrente. Tá? Então a responsabilidade vai de acordo com a culpa. Por exemplo, o supermercado deixou algo pendurado e o cliente foi lá, passou, esbarrou e caiu. A culpa, neste caso, foi exclusiva do supermercado, a responsabilidade é dele de pagar. Agora, até porque é um seguro com relação a isso. Exatamente. Agora, se o cliente pegou alguma coisa e ficou conversando com outro e por falta de atenção acabou quebrando, a culpa é exclusiva do cliente. Então a responsabilidade é dele. E pode acontecer também a culpa concorrente, onde ambos tiveram responsabilidade. Tá? Neste caso da culpa concorrente, a despesa deve ser rateada, tanto com o supermercado como com o cliente. Então, é a teoria da culpa que deve ser analisada. Houve dolo, houve intenção, tem que pagar. Não houve, houve culpa. Qual foi o tipo dessa culpa e a medida dessa culpa? Aí sim você vai saber quem é o responsável pelo pagamento. Então tudo tem que ser analisado friamente, porque em alguns estabelecimentos comerciais, Dr. Rolf, tem aquelas placas escrito, quebrou, pagou. Nem sempre aquilo é regra. Não, na verdade, na maioria das vezes isso não é regra. Isso induz o consumidor, induz o cliente a uma ficção onde ele se vê obrigado a aquela regra que foi pré-estabelecida. Acontece muito em tickets de estacionamento, onde eles falam que eles não se responsabilizam por itens deixados no interior do seu veículo. Se está dentro de um estabelecimento pago, eles têm responsabilidade sim. Então essas regras pré-estabelecidas, na grande maioria das vezes, elas estão em desacordo com a lei maior, seja o Código Civil, o Código Comercial, o Código de Defesa do Consumidor ou até mesmo com a Constituição Federal. Por isso a importância do cidadão buscar os seus direitos. Sim, buscar, principalmente conhecer os seus direitos, porque ele não consegue buscar o amparo de um direito que ele não conhece. Então é bom sim estar se informando, estar buscando, tá, para saber se tem ou não tem esse direito. E o programa Cidadão Consumidor é um exemplo disso. Ele está trazendo a informação para que você, enquanto cidadão, enquanto consumidor, conheça os direitos e possa brigar por eles. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Com a imagem de Gilson Costa para o programa Cidadão Consumidor.